Bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. E louvado seja o Senhor por mais essa semana que se inicia. Que seja uma semana de bênçãos, uma semana de realizações, uma semana cheia de boas notícias. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. E louvado seja o Senhor por mais essa manhã que podemos estar aqui compartilhando mais um devocional, mais uma revelação do Senhor através da tua palavra para os nossos corações. E hoje o nosso título está falando sobre as estações da vida. Todos nós, queridos, passamos por várias estações na caminhada, na nossa jornada, né? Temos tempos de muita dificuldade, tempos de respirar mais tranquilos, mas, queridos, em todo o tempo o que nós precisamos é estar com Cristo, ter Cristo como o condutor da nossa vida, ter Cristo no nosso barquinho, guiando, nos direcionando, nos iluminando, ter o nosso coração grato em toda e qualquer circunstância, né? Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4:11, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E, queridos, vocês, como eu, já passei por tantas situações assim, muito difíceis, mas eu posso dizer para vocês que em todas elas, graças a Deus, que o Senhor me deu um coração grato. Queridos, eu não murmurava, não reclamava, ainda que tudo estivesse desmoronando, ainda que estivesse chovendo na nossa cabeça, ainda que não tivesse onde morar, ainda que estivesse morando de favor, ainda qualquer situação. Graças a Deus, eu louvo a Deus porque o Senhor me deu um coração grato. Não estou falando para vocês aqui algo para me engrandecer, não, mas o Senhor sabe que em toda e qualquer situação eu sempre louvei e agradeci ao Senhor. Eu sempre pus aquele louvor da Cassiane em prática, né? Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O nosso louvor invade o céu e traz para nós refrigério, traz a bênção do Senhor para nossas vidas. Querido, o segredo para passarmos qualquer situação, né? Qualquer estação da nossa vida, seja ela chuvosa, florida, né? De abundância, de sequidão. O segredo é passarmos com o nosso coração grato. O segredo é passarmos louvando, nunca murmurando, reclamando, né? Com aquele sentimento de insatisfação. Não, queridos. A palavra do Senhor fala em tudo, dai graças, né? E eu amo essa palavra, né? Que Paulo diz que todo em qualquer circunstância, ele aprendeu até mesmo quando ele estava dentro da prisão. Ele mandava carta, né? Dizendo, alegre o coração de vocês, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Então, queridos, que nós possamos ter o nosso coração grato, sincero diante do Senhor em qualquer situação e estação da vida, que no tempo certo o Senhor trará a chuva, no tempo certo o Senhor trará o suprimento, né? Mas nós precisamos estar de bem com a vida todos os dias, né? O cristão precisa ter como um estilo de vida. O estilo de vida do cristão precisa ser a gratidão. Sempre um sorriso no rosto, sempre grato ao Senhor de todo o coração, né? E que esse possa ser o nosso estilo de vida todos os dias, independente de qualquer situação. Como a palavra do Senhor diz que o coração grato aformoseia o rosto, né? Então que nós possamos ter o nosso coração grato todo o tempo. E a leitura é aqui, em Levítico 26:4 fala assim: eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A leitura fala assim: em alguns lugares do mundo as estações são muito bem definidas, e dependendo da época e do ano, a população acaba enfrentando um clima de frio rigoroso ou de muito calor.
Cada estação reserva suas próprias peculiaridades e em nossa vida não é diferente. Compreender isso é muito importante, pois em cada momento da vida, Deus Pai está nos preparando para algo novo que virá. Muitas vezes, alguém que você conhece está em uma estação de colheita enquanto você está desenvolvendo raízes para frutificar mais à frente. Nesses momentos, a comparação pode bater em sua porta e fazer que você se sinta esquecido ou injustiçado por Deus, mas não é verdade. Entenda que é necessário passar por todos os processos até gerar frutos. E é verdade, querido, existe processo, um propósito para cada estação. O Senhor está nos ensinando algo. Importa que nós tenhamos a nossa mente renovada, o nosso pensamento sempre positivo, que nós possamos estar sempre pensando positivo. Hoje está assim, amanhã vai ser melhor. Em nome de Jesus eu creio, A fé é a certeza, das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera e tem a certeza que irá viver. Então que nós possamos passar por cada estação com a nossa mente transformada, Como diz Romanos 12:2, que transformai-vos, renovai-vos a vossa mente, Renovai-vos sua mente, transformando-os, Então nós precisamos estar com nossas mentes renovadas, não moldadas ao mundo, Porque, se a gente for ali ver as situações que o mundo está passando, nós temos muita dificuldade em enxergar algo de bom, queridos? Mas nós temos que estar com a nossa mente firmada em Cristo, transformada em Cristo Jesus, para viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. E aí a leitura continua dizendo: por isso jamais compare a sua vida com as das outras pessoas, pois você se encontra exatamente na fase que Deus planejou que você estivesse. Há uma estação e um tempo certo para tudo, portanto não tente pular etapas, acelerar os processos ou viver algo que não é para você. Cada um tem o seu próprio tempo e caminho a percorrer. Então viva o seu hoje soprado pelos ventos de Deus em direção a um amanhã melhor, com fé de que o seu tempo de amadurecimento lhe dará uma estação muito frutífera. Hoje eu convido a encarar a vida com mais leveza, sabendo que nada foge do controle de Deus. Em todo tempo, dê o seu melhor para agradar o coração do Pai. Não fique triste se hoje você vive uma estação fria e chuvosa, pois no momento certo o sol voltará a brilhar, devolvendo o colorido das flores para viver uma nova estação, repleta de bênçãos e frutificação. A nossa frase do dia de hoje diz assim: permita-se viver o novo, ser renovado em seus pensamentos e edificado para uma nova estação. Então, queridos, que nossos pensamentos sejam verdadeiramente renovados a cada dia, para que possamos ser edificados e viver uma nova estação, como está dizendo aqui a nossa frase do dia. Permita-se viver um novo tempo, Permita-se viver um novo, ser renovado em seus pensamentos e edificado para uma nova estação. A nossa palavra-chave de hoje é frutificação. Em Gálatas 6:9 fala, meu querido, que nós, se formos persistentes, não desanimarmos, nós daremos bons frutos no tempo certo, frutificaremos, Não cansemos de fazer o bem, Durante todas as estações da nossa vida, a gente não pode esquecer de pensar positivo, de ter um coração grato, de fazer o bem para quem está ao nosso redor, não viver mal-humorado, reclamando, blasfemando, murmurando, Ou, maltratando as pessoas por causa do mau humor da estação, enfim. Nós não podemos ter mau humor em estação nenhuma, queridos. Eu sei que não é fácil, mas nós devemos ter nossa mente, o nosso coração transformado, focado em Cristo, focado na eternidade, sabendo que tudo aqui é passageiro, Então não importa se hoje, amanhã está assim ou está assado, importa que nós viveremos, Nós estaremos bem em toda e qualquer situação se estivermos com Cristo em nosso coração. E a palavra em João 15:16 fala
que o Senhor nos escolheu para produzir bons frutos, né? E nós produziremos bons frutos se andarmos em obediência, na persistência, sempre fazendo bem, desejando bem, nós também colheremos isso, né? Então a palavra do Senhor fala que nós plantamos, nós colhemos, né? Então que nós possamos estar sempre de bem com a vida, fazendo bem, né? É tão bom estar perto de uma pessoa positiva, sorridente, é tão bom a gente estar perto de uma pessoa que ama fazer o bem para o seu próximo. Então, que nós possamos ser esta pessoa em nome de Jesus, por mais difícil que seja. Às vezes você esteja com dificuldade até para caminhar, está se arrastando e não está conseguindo lidar com as situações que estão muito pesadas. Mas o Senhor é a sua força, como o devocional de ontem estava dizendo, o Senhor renova as suas forças e te faz voar como águia. Em nome de Jesus, vamos orar, queridos. Em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, Pai amado Jesus, nesta manhã, Senhor, nos colocamos em Tua presença, Senhor. Pai querido, verdade que passamos por várias estações, mas o que temos, Senhor, a certeza que em todas, ó Deus, em todas, Senhor Jesus, precisamos ter o Senhor em nossos corações, ter um coração grato, Senhor, para que possamos, Pai amado, estar, Senhor Jesus, com a nossa fé renovada, Senhor, ter um coração grato, Senhor Jesus, para que possamos passar, Deus amado, por toda e qualquer situação sem murmurar, sem reclamar. Ah, Senhor Jesus, transforma nossas mentes, os nossos pensamentos, Senhor Jesus, para que possamos viver, Pai. Viver, Senhor Jesus, abençoando a todos que estiverem em nossa volta, que possamos, Senhor Jesus, dar bons frutos. Ah, Senhor Jesus, que possamos aprender a confiar no tempo perfeito do Senhor, sabendo que cada estação tem o seu propósito, Senhor, e que em Ti há sempre esperança. Ah, Senhor Jesus, há crescimento. Ajuda-nos, Pai, a permanecer firmes. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Ajuda-nos a permanecer firmes, Senhor, como diz, Senhor, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, Senhor, que nós não desanimemos, Senhor Jesus, que se nós persistirmos, no tempo certo nós colheremos bons frutos. Senhor Jesus, que mesmo nos momentos, ó Pai, que nos encontramos exaustos, Senhor, não nos deixe parar, mas, Senhor Jesus, ajuda-nos a prosseguir firmes, mesmo, Senhor Jesus, que seja, Pai amado, devagar, mas sem parar, sem desanimar. Sabemos, Pai querido, que o Senhor Jesus, Jesus está conosco a todo tempo. Deus amado, sabemos, Pai, que a persistência gera conquista, realização, Senhor Jesus, mas a desistência, Pai, gera desgaste. Perdoa, Senhor Jesus amado. Às vezes, Senhor, que desanimamos, que não persistimos, Pai. Ah, Senhor Jesus, porque sabemos que a desistência gera perdas, frustrações, mas que possamos seguir firmes, Senhor Jesus. Firmes, Senhor Jesus, e constantes. Firmes, Pai amado, e contentes, como o apóstolo Paulo, o Senhor diz na palavra de Filipenses 4:11. Que possamos aprender, Pai, estar bem, felizes, contentes em toda e qualquer situação. Pai querido e amado, eu entrego a vida de cada querido em Tuas mãos, Senhor. Todos que acompanham os devocionais, Senhor. Deus querido, de manhã, de tarde, de noite, que o Senhor possa fortalecer essas vidas, Senhor, aumentar a fé, renovar a mente, renovar os pensamentos, que eles possam ser positivos, que possam ser alegres, determinados, Senhor, em todas as coisas. Que onde eles forem, Senhor, eles levem a paz, a alegria, independente da estação que estiver passando, Pai. Que o Seu Espírito Santo esteja com eles, conduzindo, levando o Senhor Jesus a viver vitórias. Em nome de Jesus Cristo, a colher bons frutos, Pai. Que eles possam verdadeiramente plantar coisas boas e automaticamente colherão, Pai.
que nós possamos persistir e nunca desanimar. Eu entrego, Senhor, a vida de cada querida em tuas mãos. Te entrego, Senhor, essa segunda-feira, essa semana, que seja uma semana de bênçãos em nome de Jesus. Um beijo, queridos, no coração de vocês. Fiquem com Deus, meus amados, na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, queridos. Até amanhã, se o Senhor quiser.